Olá, é um prazer falar com você. Eu sou José Augusto, orientador espiritual, e vamos para diversos temas que falam sobre obstáculos. Como superar os obstáculos? Numa série de orientações, eu quero trabalhar vocês passando por vários obstáculos que eu quero até citar agora. Nós vamos falar cada um em cada orientação, que são fundamentais para que você possa realmente dar os passos que você tem que dar para a sua liberdade e principalmente para a sua ascensão espiritual. Por obstáculos, nós vamos falar de obstáculos nas relações afetivas, sobre perda de emprego, desemprego, sobre perda de pessoas, morte, de alguém que você gostava muito, sobre crises financeiras, crises conjugais, filhos rebeldes, preguiça, procrastinação e desinteresse. Nós vamos falar de doenças graves, problemas empresariais como falência de empresas e, se surgir mais algo, nós vamos colocar no cronograma. Então, iniciando essa orientação espiritual sobre relações afetivas, os grandes obstáculos que nós temos nas relações afetivas são justamente a construção dela. Como obstáculo, eu considero uma questão de barreira até você conseguir aquilo que você precisa conseguir e que você acha que para você é o melhor. Nós somos sonhadores, somos seres humanos que vivemos sempre buscando um objetivo. Para todos aqueles que foram criados em famílias tradicionais, em famílias que seguem um padrão social, ter um casamento, estabelecer um namoro é algo muito bacana, porque reflete justamente o bom viver na vida. Como é bom, um relacionamento afetivo, ter alguém que você ama e que ama você, ter alguém para dividir as coisas boas e também as ruins, ter alguém que você queira estar com aquela pessoa sempre, é muito bom. A vida humana, ela tem essa sinergia maravilhosa. Nós viemos aqui no planeta Terra para fazer experiências, não para ficar iludidos com a matéria e escravos de tudo isso que você enxerga que o ser humano é. Nós viemos aqui para interagir um com os outros, para criar histórias, para criar momentos, para nos alinhar com o que temos de mais importante, que é o amor. O amor é a energia que constrói tudo no universo. Esse amor que constrói tudo no universo é o que faz você superar os obstáculos. Então vamos pegar em relações afetivas, principalmente no que eu falei sobre construção delas, os maiores obstáculos. O primeiro é você idealizar alguém e apontar, projetando em uma pessoa o seu ideal e ela não corresponder. Isso é um obstáculo. Quantas vezes acontece de uma pessoa amar muito uma pessoa que não corresponde a ela? E esse ato de você se entregar ou idealizar algo dentro de você, projetando em alguém sem ter o respeito, se aquela pessoa sente o mesmo por você, além de ser intromissão no livre-arbítrio da outra, é uma falta de preparo sua em não entender que o outro precisa também estar alinhado aos seus propósitos. Relacionamento afetivo é feito por duas partes e não por uma. Então, o meu desejo não quer dizer que seja o desejo do outro. Isso é muito complicado quando as pessoas elas são impositivas. As pessoas impositivas são aquelas que falam assim: somente aquela pessoa serve para mim. Essas pessoas passam por obstáculos seríssimos. Por quê? Porque normalmente vão querer comprar, vão querer persuadir, vão querer construir um relacionamento em cima de bases falsas. Porque olha só, o relacionamento afetivo, quando ele é construído em cima de bases verdadeiras, ele nasce de maneira sutil. Você não precisa forçar nada com o outro. Há um mínimo encontro ou conversa, você já se sente agradável em contato com o outro. Vocês se respeitam. A relação sexual não é o que impera no relacionamento. Vocês comungam sonhos de projetar na sua vida casamento ou um relacionamento mais sério. Tudo isso demonstra uma maturidade. Quando você chega e fala assim, eu quero a pessoa X, isso é imaturidade espiritual. E aí você gerando obstáculos para você transpor e que vão gerar mais obstáculos. Quando eu mexo no karma das outras pessoas, de maneira a deteriorar o que nós chamamos de traçado de vida delas, o pagamento que eu vou
ter que, né, ressarcir a essas vidas são muito caros. Por quê? Quebrando o vaso chinês, você vai ter que pagar. Quando eu entro na história de alguém e tento tirar ela do rumo dela, qual é o preço disso, hein? Vai lá saber, deve ser muito alto. Imagine você que uma pessoa deveria casar com outra e de repente eu faço de tudo para tirar ela do alinhamento dela, porque eu entendo que ela tem que estar na minha vida. E isso, vocês todos sabem, é muito comum. Muito comum a pessoa apontar e falar assim, ó, eu quero aquela pessoa. Esse é um dos obstáculos mais complicados para as pessoas poderem transcender. Qual é o obstáculo? Como é que a gente definiria ele? Aquilo que você quer, né, em última instância, nem sempre é o que você precisa. Nem sempre é o que é para você. Relacionamento afetivo, ele tem que acontecer, vejam bem o que eu vou falar, ele tem que acontecer, ele tem que nascer, ele tem que germinar naturalmente. Você constrói sim dentro de você os ideais de um relacionamento e aquilo vai criar uma sinergia e vai procurar no universo de pessoas alguém mais próprio para você, mas aquela pessoa aparecerá para você na sua frente e quando não aparece, é a segunda parte do obstáculo que eu quero falar, é justamente porque você tem bloqueios. Uma pessoa que fica só e não encontra ninguém, pessoa às vezes bonita, uma pessoa expressiva, uma pessoa inteligente, que não tem problema financeiro, ou seja, um potencial de vida maravilhoso, mas não tem um relacionamento afetivo e a pessoa quer um relacionamento afetivo, mas ela não tem. Aí você vai estudar a pessoa, qual é os obstáculos dela, os filtros. A pessoa acredita que para se relacionar com ela tem que ter um perfil assim, 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 assim. Ela tem que seguir certos requisitos, ou seja, a pessoa é extremamente seletiva. Agora, eu digo para vocês, no universo da multidiversidade que nós temos, quando você passa a tecer padrões, vamos pegar um homem que é bem sucedido e ele quer uma mulher linda, fiel, ele quer uma mulher, todos os padrões que você compreender. Olha bem, você nunca vai conseguir uniformidade em um ser humano. Muitas vezes, quando você exige algo a mais em um lado, você perde do outro. Vocês nunca viram que a verdade é essa? Uma pessoa muito bonita, muitas vezes tem um caráter deformado. Uma pessoa que tem a beleza mediana, tem um caráter acentuado. Uma pessoa que tem a beleza um pouco escassa, tem um excelente caráter. Por que acontece isso, José Augusto? Por que acontece que as pessoas que têm a beleza exuberante, elas têm a tendência de serem, muitas vezes, a vaidade excessiva, o orgulho excessivo e, às vezes, né, não em regra geral, desonestas muito mais que as pessoas que não têm tanta expressão de beleza? Isso vai devido à facilidade que o universo oferece a elas de poder interagir, seduzir, né? E fazer todo esse papel que a gente chamaria aí de enredar as pessoas. Isso tanto vale com o homem para a mulher. Não adianta, todos os dois perfis, eu não preciso nem separar, seguem a mesma tendência. Um homem muito bonito, um homem muito bem apessoado, ele também tem essa tendência de poder decair o seu padrão pela sua seletividade. E aí você enxerga muitas vezes relacionamentos primorosos de pessoas que são bonitas, lindas, exuberantes, com pessoas que têm beleza mediana, e os dois se dão muito bem. Agora, você já pensou se aquela pessoa linda, ela queresse só uma pessoa extremamente linda? A com A, B com B, não funciona, gente. Você tem que ter aquela questão do oposto. Você não precisa ter uma pessoa linda com uma pessoa horrorosa. Isso não existe. Na verdade, ninguém é horroroso. As pessoas, quando elas se amam, não existe beleza mais importante do que aquela que vem do amor próprio. Se você entender que quando você escolhe alguém para se relacionar com você, você tem que ir profundamente no que a pessoa é e não no que a pessoa aparenta ser, esse é um dos maiores obstáculos, que é a pessoa enxergar só a casca. O homem passa muito por isso. Ele fica olhando só o visual, ele quer saber se a pessoa tem um corpão, ele quer simplesmente uma máquina sexual para si. E muitas vezes ele esquece de saber como é que é o comportamento daquela pessoa, como é que é o psicológico daquela pessoa,
como é que é o temperamento daquela pessoa, porque tudo isso é os 98% de que você vai, né, deliciar e conviver, e a sexualidade fica nos 2%. Pegue o seu tempo de um relacionamento, vamos colocar que você divida que o relacionamento seu é 1.000 horas. Quantas dessas 1.000 horas você fez sexo? Não é muito pouco para você basear a relação somente na expressão física? Quanto desse relacionamento você teve que resolver problemas, soluções na questão da convivência conjugal, que você teve que conversar, dialogar, passear? Então, o que adianta você só priorizar o externo? A boa companhia é aquela que compreende um aspecto global e não pontualmente a algo que você refere. Porque tem pessoas também que só observam um lado, que é o lado de dentro, a psicologia da pessoa, tudo, e elas não observam o lado de fora. E isso muitas vezes cria um processo complicado, porque no meio em que elas vivem, elas vão ser cobradas disso. Então você tem que achar o equilíbrio. Não podemos ser egocêntricos ao ponto de querer que tudo seja conforme a gente quer em última instância. Tudo tem que ser conforme as leis do equilíbrio. E por equilíbrio, eu chamo a atenção assim, escolher alguém para estar do lado da gente, você tem que observar principalmente se aquela pessoa, ela é uma pessoa espiritualizada. Mas José Augusto, se ela não for espiritualizada, eu vou descartar ela? Não, você não vai descartar. Mas se você encontrar uma pessoa que já tem um viés espiritualizado, você está ganhando na Mega Sena. Você está, assim, um passo a mais. Qual é a garantia que eu considero mais primordial quando você se relaciona com uma pessoa espiritualizada? Primeiro é a violência doméstica, que não vai existir. Pessoas espiritualizadas, eles jamais praticam violência. As pessoas espiritualizadas, eles jamais, eles são resistentes. Porque a pessoa espiritualizada, ela perdoa com facilidade, ela tem um viés de poder compreender o outro com mais facilidade, é o olhar humano e espiritual numa sinergia perfeita. Então, nós temos obstáculos na hora de construir um relacionamento efetivo e vamos superar eles na medida da nossa maturidade. Escolher as pessoas não é o primordial. O certo é se preparar para receber aquela pessoa que é mais coerente com a gente, entendeu? Então, vocês viram que a gente fez uma avaliação global aqui sobre a busca de relacionamentos e muitas pessoas também estão solteiros aí, convictos, que não arranjam relacionamentos, muitas vezes por uma visão de mundo cerrada, porque nasceu em famílias onde os pais tiveram muitos conflitos. A visão de mundo daquela pessoa sobre casamento é destrutiva, ou seja, ela tem a pior visão que se pode ter de casamento e relacionamento afetivo. Então ela passa a rodar aquele programa constantemente e leva para a sua vida somente essas questões. Ou seja, você vai perguntar para a pessoa: você tem vontade de casar? De jeito nenhum. Você tem vontade de ter filho? Mas nem morto. Por que a pessoa diz isso? Em última instância, façam vocês as avaliações. Olha, se você encontrar, agora eu vou falar o seguinte: se você encontrar um cientista, que é um pesquisador, que é uma pessoa que trabalha 24 horas por dia para melhorar a humanidade em cima das suas pesquisas, do seu estudo, eu diria que essa pessoa está corretíssima. Ela fala: olha, eu não tenho tempo, eu estou trabalhando em outros processos. Pessoas que estão trabalhando na área, que a gente chama técnica, da medicina e tudo, tem pessoas que realmente não conseguem estabelecer um relacionamento afetivo. Por quê? Porque elas vieram nesse plano para trabalhar. Eles não vieram aqui para divertir nem para descansar. Então, esses casos é uma exceção à regra. Agora, vamos colocar uma pessoa da vida comum, uma pessoa que não faz diferença nenhuma na humanidade, no sentido de mudar o mundo. Por que essa pessoa não casaria? Por que essa pessoa não estabeleceria um relacionamento para poder frutificar, ter filhos e ir à frente? E a maioria dessas pessoas, é uma regra, podem observar, elas estão muito com traumas na questão familiar. Tem pessoas que são órfãos, tem pessoas que são adotadas, tem pessoas que, quando moram na casa dos pais, eles refletem muito isso, pessoas de 40, 50 anos morando com os pais, uma imaturidade superficial. Você não enxerga a imaturidade bem claramente na vida das pessoas.
E isso aqui não é uma crítica, nós estamos falando da questão espiritual. Então, se você passa por algum desses aspectos, você tem que pegar essa informação para você crescer. Então, esses bloqueios, como eu disse, não é culpa sua. Você pegou muitas crenças da infância, a culpa sua começa quando você tem que se transformar e não se transforma. Quando você realmente tem que dar os passos e não dá. Por quê? Porque é uma geração que muitas vezes não dá o passo adiante, porque fica presa nos processos familiares. E isso é muito danoso para a vida da pessoa. Agora, não precisa de autoculpa, não precisa ficar realmente ressentido. O bom é mesmo abrir a visão de mundo. E quanto mais eu sou consciente, mais eu falo, realmente eu puxei o freio, eu preferi viver uma vida na zona de conforto do que ir para um relacionamento afetivo, do que enfrentar a vida realmente. Esse é o passo que a pessoa tem que dar, ser verdadeiro e nunca ficar, o que essa pessoa tem a ver com a minha vida? Se eu estou solteiro, o problema é meu. Sim, o problema é seu, eu não tenho nada a ver com a sua vida. A questão da orientação espiritual é para mostrar para você que quando você abre a consciência para o que você deveria fazer, é um passo a mais. Porque viver na ilusão constante é justamente pedir para viver tudo de novo. Tudo de novo. Você já pensou nisso? Uma vida totalmente desperdiçada. Claro que tem muito proveito, muito das nossas vivências, mas, de uma certa forma, o maior obstáculo para construir uma relação afetiva é amadurecer, é se tornar um adulto. Muitas pessoas com 30, 40, 50, 60 anos que têm comportamento infantil. E que bom que essas pessoas, se tivessem um comportamento infantil para levar os problemas da vida com mais leveza, mas não. Comportamento infantil para retrair-se e não assumir as suas responsabilidades diante do mundo. E nisso a gente vai enxergando como é que está a sociedade. Olha, nesse ponto eu acho que nós fizemos uma passada, em muitos pontos que são importantes. Relacionamento afetivo, eu quero até falar aqui no final, quando você, por exemplo, começa um relacionamento, termina. Começa um relacionamento, termina. Você não dá certo com ninguém. Você tem que estudar suas crenças limitantes. O primeiro ponto que eu coloco como crença limitante para uma pessoa que ela começa a se relacionar e a outra pessoa se separa dela. Ela começa a se relacionar e a outra pessoa arranja outro relacionamento ou volta para o ex. Qual é a gratidão que você tem pelos seus pais? Qual é o nível de relacionamento que você tem com seu pai e com a sua mãe? Qual é o nível de gratidão que você tem com seus avós, com seus bisavós, com os seus antepassados? Como é que você está trabalhando essa raiz espiritual sua? Quando a pessoa ela é ingrata, quando a pessoa ela simplesmente ignora os pais, a tendência dela não construir um relacionamento afetivo é 100%. Você tem que amar os pais, você tem que respeitar os pais, você tem que dignificar os pais, independente do que os pais fizeram para você. Nós somos seres humanos que estamos sobre uma lei. Honra pai e mãe para que tenha bons dias na terra, para que a sua vida seja próspera, para que você tenha relacionamentos que sejam prósperos. Fora desse contexto é autoenganação. Ou seja, eu não gosto da minha mãe, você vai ter problema no seu relacionamento. Eu não gosto do meu pai, você vai ter problema no seu relacionamento. Meus pais não fizeram o que eu queria, você vai ter problema no seu relacionamento. Nós temos que ser gratos. Temos que ser gratos e resilientes. Os nossos pais, não importa o que eles fizeram, não importa mesmo. Só de ter dado a oportunidade da gente nascer, já devemos agradecer até o último dia dessa encarnação. E isso é o mais importante na mente daqueles que entendem o que é realmente a gratidão aos pais e aos antepassados. Então fica bem claro, tá solteiro? Não consegue achar ninguém? Pode vasculhar a questão das crenças com os pais, porque tem coisa aí. Outro ponto pode ser um último relacionamento afetivo seu muito traumático, criou bloqueios profundos em você, e aí você fica rodando aquele programa. Como eu já ensinei em várias e várias orientações espirituais sobre a modelagem, e tem várias pessoas que já estão se beneficiando disso,
Recentemente eu recebi um áudio de uma irmã querida que começou um relacionamento afetivo e ela declarou: José Augusto, eu ressignifiquei fatos na minha vida, eu remodelei certos comportamentos em mim e apareceu uma pessoa para me relacionar comigo. Depois de muito tempo apareceu uma pessoa para relacionar comigo. Toda vez que você muda o seu comportamento, toda vez que você muda as suas atitudes, o universo muda, se transforma à sua frente. Então só depende de você. Bom, sobre relações afetivas, construção de relacionamentos, eu vou encerrando por aqui. Eu acho que se vocês tiverem mais pontuações, podem me falar e depois eu vou colocar outros detalhes. Bom, a próxima orientação será sobre desemprego, perda de trabalho, pessoas que estão sem trabalho, pessoas que estão realmente sem oportunidades. Nós vamos falar sobre isso. Nesse contexto, se você tiver alguém da sua família, dos seus amigos, que queira receber essas orientações espirituais, passe o contato dessa pessoa para mim com a autorização dela ou envie meu contato para ela. Olha, se você realmente quer ajudar na propulsão desse trabalho, compartilhe essa orientação espiritual nos seus grupos de família, trabalho, aonde você achar que seja coerente. Deixe as pessoas terem acesso a esses materiais. Desde já eu te agradeço. Sobre relacionamento afetivo, seja uma pessoa que aceita a naturalidade da vida, seja uma pessoa que não impõe nada aos outros e esteja pronto para receber o melhor do melhor que a vida tem a te oferecer. Muito obrigado, paz e luz no seu coração e até a nossa próxima transmissão. Até mais!